Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade falando sobre a estrutura da Polícia Civil. Hoje vamos se estender mais, vamos ter uma aula mais extensa para poder acelerar o nosso conteúdo. Nós vamos continuar vendo sobre a estrutura da Polícia Civil e de antemão quero que vocês percebam o que aconteceu, né, com o Estatuto da Polícia Civil. Por quê? Se vocês observarem, o artigo 16 ele traz as atribuições do escrivão. No 17 ele traz as atribuições, ele vai trazer as atribuições do escrivão auxiliar. No 18 ele traz as atribuições de agente. No 19 ele traz as atribuições do agente auxiliar de polícia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que ocorreu uma união aí dos cargos. Os cargos de escrivão auxiliar de polícia não existem mais. O cargo de agente auxiliar de polícia também não existe mais. O que ocorreu? Ocorreu uma fusão. Então o cargo de escrivão auxiliar de polícia está contido dentro de escrivão. Que ocorre que os dois hoje em dia eles passaram a ser só o escrivão de polícia. Escrivão de polícia. O agente, que está no artigo 18, também teve uma união com o agente auxiliar. Houve uma fusão. Esses dois cargos se transformou em um só, que é o agente de polícia. Agente de polícia. Aí, se vocês olharem, o que eu quero mostrar para vocês, se vocês olharem no edital de vocês, vai lá em atribuições de escrivão de polícia. Vai constar lá a mesma atribuição que tem no escrivão auxiliar de polícia, no estatuto, no artigo 17, vai ter as mesmas características da atribuição que consta no seu edital. E se você olhar só a atribuição de escrivão, que vem no artigo 16, está um pouco diferente os termos, mas acaba que com a união dos dois, ele hoje em dia, ele só existe o quê? Como escrivão de polícia. Também de agente e agente auxiliar de polícia, se você olhar no seu edital, tem o conceito lá, atribuições de agente de polícia. As atribuições de agente de polícia, elas estão no artigo 19 e estão todos os seus termos iguais ao constante do edital. Você vai olhar lá as atribuições de agente de polícia, vai estar igual às atribuições do agente auxiliar de polícia, que não existe mais. Houve uma fusão dos cargos, eles uniram os cargos e esses dois cargos passam a ser hoje só agente de polícia. E esses dois aqui, que é o escrivão e o escrivão auxiliar, passaram a ser o quê? Escrivão de polícia. Então a figura do escrivão auxiliar deixou de existir. A figura do agente auxiliar de polícia também deixou de existir. Mas se vier na sua prova perguntando sobre as atribuições, você marca lá como certo. Você marca como certo. Porque ainda consta lá no seu estatuto e não veio uma lei específica alterando, nem tacitamente, nem de forma expressa. Né? Só consta lá o escrivão e consta lá o escrivão auxiliar. Se vier perguntando alguma das duas atribuições, você marca como certo. Se vier também perguntando as atribuições de agente, o que nós vamos ver, e as atribuições de agente auxiliar, você marca como certo. Lembrando que, se vier as atribuições como constante no edital, vai ser atribuições de agente de polícia. O mesmo texto que tem lá é igual ao de agente auxiliar. E para escrivão, se vier as atribuições perguntando na prova, o mesmo texto que tem lá é o texto que tem no seu edital sobre escrivão de polícia. É o mesmo também de escrivão auxiliar, que tem no estatuto. Isso aqui foi só a título de informação para vocês observarem bem como se deu essa adaptação, né? Como se deu essa adaptação. O cargo de escrivão auxiliar passou a ser o quê? Só escrivão de polícia. Por isso que as atribuições são as mesmas. O cargo de agente auxiliar de polícia, o agente auxiliar passou a ser o quê? Agente de polícia. Por isso que as atribuições são as mesmas. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. No artigo 17, ele traz, traz as atribuições do escrivão auxiliar. O escrivão auxiliar de polícia. Nós já vimos que o escrivão auxiliar de polícia ele está contido dentro do escrivão de polícia. O escrivão auxiliar de polícia é um cargo que deixou de existir. Mas, se cair na sua prova, perguntando sobre as atribuições do escrivão auxiliar de polícia, é a mesma que tem no seu edital. É a mesma atribuição do escrivão de polícia. Do escrivão auxiliar de polícia é a mesma atribuição do escrivão de polícia. Porque diz lá que compete ao escrivão auxiliar de polícia dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, fazer cumprir os prazos necessários ao preparo, ultimação e a remessa de inquéritos, preparar o expediente,
que é as tarefas e os trabalhos cartorários do dia a dia, preparar certidões, né? Acompanhar as autoridades policiais, acompanhar a autoridade policial em diligências o quê? Diligências externas, quando solicitado, quando determinado, executar a escrituração dos livros, executar a escrituração, e no parágrafo único diz que esse cargo, antigamente esse cargo, ele era exigido o primeiro grau como requisito para provimento do cargo de escrivão auxiliar. É exigido primeiro grau ou equivalente. Primeiro grau é o ensino fundamental, né? O equivalente. Então, essa daqui eram as atribuições do escrivão auxiliar de polícia, que hoje em dia é escrivão. Vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. No artigo 18, nós temos as atribuições do agente de polícia. Do agente de polícia. Ele diz lá que o agente de polícia, ele compete a ele o quê? Ele tem a atribuição de dirigir equipes policiais, incumbidos de quê? De tarefas policiais, instruir e orientar os policiais sob a sua chefia, executar quando necessário as tarefas do agente auxiliar. Então ele já previa que ele tinha que executar as tarefas do agente auxiliar. Se ele tem que executar tarefas do agente auxiliar, esse cargo aqui de agente auxiliar acabou sendo absorvido pelo de agente de polícia, né? Como eu havia comentado. Por isso que no seu edital tem lá o conceito de agente de polícia. Conceito não, a atribuição. Tem lá as atribuições de agente de polícia, só que elas estão no seu estatuto, no 19, nas atribuições de agente auxiliar de polícia. Agente auxiliar de polícia, ele foi absorvido pelo agente de polícia. Hoje em dia não existe mais esse cargo agente auxiliar. Então, era exigido o quê? Qual grau? Qual o nível de escolaridade para agente de polícia? De primeiro, era, na época, exigido o quê? Segundo grau, até 2006. Em 2006, veio uma lei estadual que exigiu o quê? O nível superior em qualquer área. Nível superior em qualquer área. Aí, em 2014, veio a lei a 7602 de 2014 e trouxe mais alguns requisitos, que além de nível superior, você tem que ter carteira de habilitação no mínimo B, conhecimento em informática, e para o cargo de escrivão exige-se o curso de digitação. Mas para agente de polícia é carteira de habilitação, né, CNH, no mínimo B, conhecimento em informática e nível superior. Então, deixou de ser segundo grau, passou a ser nível superior. No artigo 19, nós temos as atribuições do agente auxiliar de polícia. Então, você vai ver lá no seu edital, que lá tem as atribuições do agente de polícia. As atribuições do agente de polícia está idêntica às atribuições do agente auxiliar de polícia. Por quê? Já que o agente de polícia exerce as tarefas do agente auxiliar, ele foi absolvido, esse cargo foi absolvido. Ele ainda consta lá no seu estatuto. Se perguntado como agente auxiliar, você marca como certo também a atribuição. Se perguntado como agente de polícia, você marca como certo também. Essas duas atribuições servem para agente de polícia. Vai ter lá, agente de polícia auxiliar, qual é a atribuição dele? Investigar atos e fatos que possam caracterizar infrações penais, executar intimações, notificações a indiciados, a vítimas e a testemunhas. Então, executar intimações, notificações aos indiciados, às vítimas, às testemunhas, a todos os envolvidos no inquérito. Proceder à busca de informações, desempenhar as atividades necessárias à prevenção e à repreensão de infrações penais. Então, também faz atividades necessárias à prevenção e à repreensão de infrações penais. Né? Outras atividades, então executar outras atividades necessárias dentro das atribuições da Polícia Civil e também executar a segurança das autoridades. Que autoridades são essas? Os delegados de polícia, as autoridades listadas no nosso Estatuto da Polícia Civil. Antigamente se exigia que nível de escolaridade para o agente auxiliar. Para o agente auxiliar se exigia primeiro grau ou equivalente, que é o nosso ensino fundamental. Né? Então, esses são os atributos de agente de polícia e agente auxiliar de polícia. Né? Lembrando que você vai ver lá no seu edital esses atributos de agente auxiliar de polícia como sendo de agente de polícia, porque ele está
esse cargo hoje em dia está dentro do cargo de agente de polícia. Ele foi absolvido, né? Ele está contido dentro de agente de polícia. Vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. No artigo 20, nós temos a figura do motorista policial. O cargo do motorista policial. E quais são as suas atribuições? Vamos ver? Dirigir veículos automotores em o quê? Operações policiais. Em operações policial. Então ele vai dirigir veículo automotor nas operações policiais. Vai também auxiliar os agentes de polícia nas tarefas de caráter policial. Então as tarefas de caráter policial, o motorista policial ele tem a função de auxiliar. Responder pela conservação, então quem responde pela conservação e o bom funcionamento também dos veículos é o motorista policial. E antigamente se exigia que nível de escolaridade? Quarta série do primeiro grau. A quarta série do ensino fundamental, né? Do antigo primeiro grau. Ou equivalente. Então se exigia isso e são essas as atribuições do motorista policial. Lembrando que o motorista policial é um cargo da parte suplementar que está em extinção, né? O cargo da parte suplementar que está em extinção. Não é mais provido, mas ainda existe no quadro. Ainda existe no quadro. Então temos que saber as atribuições, porque, caso seja perguntado na prova, você sabe lá as atribuições do motorista policial. Vamos agora para o 21. Vamos lá, pessoal. O 21 e o 22, eles trazem dois cargos que não fazem nem parte mais do quadro da Polícia Civil. Esses cargos de perito, perito policial de local, esses cargos ligados à perícia, eles agora pertencem a um quadro de outro órgão do Estado, que é o Instituto de Criminalística do Estado. Né? Antigamente eles faziam parte da Polícia Civil, mas agora eles são independentes, eles têm um quadro da Criminalística. Então, no artigo 21, mas é bom que vocês saibam, porque caso seja perguntado na prova, né? No artigo 21, o cargo de perito criminal diz lá que as atribuições dele é proceder exames periciais em local de infrações penais, né? Exames de documentos, grafotécnicos e cópias em todos os instrumentos gráficos, materiais gráficos. O perito criminal faz esse trabalho, né? Esse exame. Fazer exame periciais contábeis, então faz as perícias contábeis, análise químicas, minerais e orgânicas, ele faz análise em todos os tipos de materiais, né? Pesquisas de terreno, no terreno da área da criminalística, então na área de criminalística ele pode fazer pesquisas, estudos, né? E antigamente se exigia que nível de escolaridade para o perito criminal? Se exigia um curso de direito e um curso de perícia criminal, era como se fosse uma especialização, né? Em que? Em instituição idônea, tem lá no estatuto essa exigência de que a instituição tinha que ser idônea. Né? No artigo 22, ele traz a figura do perito policial de local. Perito policial de local. O perito policial de local é cargo que nem existe mais, está extinto. Nem existe no quadro da Polícia Civil, nem existe no quadro do Instituto de Criminalística. Esse cargo aqui está extinto. O perito policial de local, ele tem a atribuição de fazer levantamento do local de crime, cooperar com a perícia criminal e os demais órgãos, né, com a intenção da resolução do fato, com a intenção dos envolvidos na resolução do fato. Ele tinha que cooperar com todos os envolvidos na resolução do fato, prestar quaisquer esclarecimentos à polícia judiciária. Então ele tinha que prestar esclarecimentos à polícia judiciária dos levantamentos que ele fazia no local. E qual o nível de escolaridade que se exigia antigamente? Segundo grau, que é o equivalente, que é o nível médio. Né? Então perito policial do local se exigia nível segundo grau, que é o nível médio. E lembrando que é um cargo que nem existe mais, está em extinção, está extinto no Estado. O perito criminal ainda existe, mas ele está em um quadro que é da perícia criminal. Antigamente era da Polícia Civil. Se cobrado na sua prova, você tem as atribuições dele aqui na época. A escolaridade era nível de curso de Direito, mais um curso de perícia criminal em instituição idônea. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. O 23 e 24 traz dois cargos que estão no quadro o quê? Suplementar. Cargos que estão em extinção. Ainda existem na Polícia Civil, mas à medida que vagarem, estão em extinção. Então, qual é a atribuição do fiscal de guarda de presídio? Era chefiar a equipe, ou ainda é, se existia alguém no carro, chefiar a equipe, né, de guarda de presídio. Então, ele chefiava a equipe. E era também fiscalizar, distribuir e organizar a escala. Então, fiscalizava, distribuía e organizava o pessoal que estava escalado no dia. Né? Tomar qualquer medida para o perfeito desempenho do serviço. Para tomar qualquer medida para o perfeito desempenho do serviço. Então, essas eram as atribuições do fiscal de guarda de presídio. E qual o nível de escolaridade que se exigia à época dele? Primeiro grau. Né? Primeiro grau, o atual ensino fundamental. Né?
Aí no Estatuto tem lá primeiro grau ou equivalente. Primeiro grau. No artigo 24 ele traz a figura do guarda de presídio. Do guarda de presídio. Cargo em extinção do quadro da parte suplementar. A sua atribuição era cumprir pontualmente a escala de serviço, executando as ordens, quando necessário, ao desempenho de outras funções. Quando necessário, ele era encaminhado para o exercício de outras funções. Então, também poderia ser determinado, quando necessário, o desempenho de outras funções. A sua escolaridade, quarta série do primeiro grau, ou do ensino fundamental ou equivalente. Então, a quarta série do ensino de primeiro grau era o nível de escolaridade exigido para esses dois cargos que estão na parte suplementar do quadro da Polícia Civil. Vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. O artigo 25 e 26 ele vai trazer a figura do datiloscopista e do datiloscopista auxiliar. O datiloscopista e o datiloscopista auxiliar são dois cargos que foram extintos, já não existe mais. Mesmo no Instituto de Criminalística, o datiloscopista passou a ser papiloscopista. Hoje em dia é papiloscopista e não datiloscopista. Datiloscopista auxiliar também deixou de existir, cargo extinto. Vamos lá. Na época, as suas atribuições na época da Polícia Civil, é bom que vocês tenham conhecimento. Porque se a prova perguntar, as suas atribuições na época eram o quê? O datiloscopista. Orientar e executar a coleta de impressões digitais. Então ele orientava e executava. Inclusive nos cadáveres. Ele também fazia a orientação, classificação, subclassificação das digitais. Então ele também fazia levantamento de impressões de local de crime, qualquer trabalho quando solicitado pela autoridade. Então ele exercia qualquer outro trabalho quando solicitado para ajudar no esclarecimento do crime. Também ele fazia perícias papiloscópicas. Perícias de papiloscopia, né? E qual era o nível exigido? Segundo grau, ou equivalente. Tem segundo grau ou equivalente. Ou também o curso de datiloscopia. Na época se exigia um curso de datiloscopia. O artigo 26 traz a figura do datiloscopista auxiliar, que existia à época. O datiloscopista auxiliar fazia o quê? Quais eram as atribuições dele? Recolher as impressões digitais ou palmares, né? Fazia o levantamento das impressões papilares dos locais de crime. Ele ia lá e fazia o levantamento, né? Ele também executava outras tarefas que eram determinadas pelas autoridades superiores a ele para esclarecer os crimes. Também ele fazia a cooperação ou cooperar com a perícia de local de crime. Então ele fazia todo o papel de cooperar. E o nível exigido de escolaridade do datiloscopista auxiliar era o primeiro grau, o atual ensino fundamental, e no Estatuto tem primeiro grau ou equivalente. Vamos lá, pessoal. No 27 ele traz a figura do médico legista. E no 28 do auxiliar de necrópsia. São dois cargos que também passaram para onde? Para o Instituto de Criminalística. Eles não fazem mais parte da Polícia Civil, nem do quadro permanente, nem do especial, nem do suplementar. Eles fazem parte do Instituto de Criminalística e o auxiliar de necrópsia deixou até de existir esse cargo. Vamos lá, mas é bom saber que, caso seja perguntado em sua prova, você vai saber que a atribuição do médico legista à época era o quê? Desempenhar as funções inerentes à profissão. Então, as funções inerentes ao médico legista, ele tinha que exercer essas atribuições, organizar o serviço sob sua responsabilidade e deslocar-se para fora da sede quando necessário, para efetuar os seus procedimentos. Então, se exigia que nível de escolaridade para o médico legista? Se exigia o curso de medicina, tem que ser formado em medicina, e também mais um curso de medicina legal, que é uma especialização em medicina legal. Então, tinha essa exigência para o médico legista. No artigo 28, nós temos a figura do auxiliar de necrópsia. O auxiliar de necrópsia, qual era a função dele? Era auxiliar o médico legista. Então, ele apoiava o médico legista e exercia tarefas outras relacionadas com o serviço. Então, ele apoiava o médico legista e exercia as demais tarefas que eram relacionadas com o serviço. E o seu nível de escolaridade exigido era o primeiro grau, o antigo primeiro grau ou equivalente, que hoje em dia é ensino médio. Vamos já continuar. Vamos lá, pessoal. O artigo 29 traz a figura do carcereiro. O carcereiro, ele tem a atribuição de quê? Responder pela limpeza e conservação das prisões, dos locais, das celas locais destinados à prisão. Então ele respondia pela limpeza e conservação. Sob sua guarda, manter sob sua guarda e responsabilidade o quê?
os presos, então era sob a sua guarda e responsabilidade os presos. Também ficava sob sua guarda e responsabilidade as chaves das prisões e dar esclarecimento às autoridades. Também era atribuição do carcereiro. Se fosse solicitado algum esclarecimento, ele tinha que dar esses esclarecimentos às autoridades. Qual o nível de escolaridade exigido? Quarta série do primeiro grau. Nós temos que o desenhista policial tinha as atribuições de proceder levantamento, fazer croquis, topografia do local de crime. Então ele procedia o levantamento, fazia o desenho, croquis e topografia do local de crime. Também fazia outros trabalhos elucidativos do fato. Que fosse preciso desenhar aí para tentar elucidar o fato, era atribuição do desenhista policial. Ele tinha à época ao nível de escolaridade exigido, primeiro grau ou equivalente, que é o ensino médio. Lembrando que o carcereiro e o desenhista policial fazem parte de que quadro? Fazem parte do quadro da parte suplementar. São cargos que existem, mas estão em extinção, à medida que vagarem. Então, fixem bem, à medida que vagarem, eles estão em extinção. Eles serão extintos à medida que vagarem. Vamos dar continuidade. Vamos lá, pessoal. Para o artigo 31, 32 e 33, nós temos os 3 últimos cargos aqui do nosso estatuto, que ele fala lá do fotógrafo policial. O fotógrafo policial, ele tinha a atribuição de quê? Tinha a atribuição de executar trabalhos fotográficos relacionados aos fatos, à natureza policial. Ele tinha essa atribuição de executar os trabalhos fotográficos ligados aos fatos. Quando determinado pelas autoridades, também ele ia ao local e tirava as fotografias. E qual o nível de escolaridade exigido para provimento desse cargo à época? Era o primeiro grau ou similar. Primeiro grau ou similar. No 32, nós temos o escrevente policial. O escrevente policial, ele tinha a atribuição de fazer todo e qualquer trabalho manuscrito ou datilografado. Todo e qualquer trabalho no cartório, ou seja, na parte cartorária da delegacia, quem digitava, fazia, era o escrevente policial à época. Então, todo e qualquer trabalho manuscrito ou datilografado, né? Que tenha relação com a parte cartorária. E qual era o nível de escolaridade exigido? Também primeiro grau, né? Ou equivalente. O artigo 33 trazia a figura do cargo do policial feminino civil. Então, o policial feminino civil, à época, existia. E ele exercia qual atribuição? Executava as tarefas inerentes ao agente de polícia, né? O agente de polícia masculino, dentro das suas especialidades. Ou seja, se ele é agente de polícia feminino, ele executava os serviços de agente inerentes a agente policial masculino, mas só que ligado à sua especialidade. Se ela é feminino, ela cuidava da carcerária, cuidava dos atos ligados às pessoas investigadas do sexo feminino. Ela tinha atribuições dentro da sua especialidade. Se precisasse fazer uma abordagem, precisasse fazer revista a uma pessoa do sexo feminino, a agente policial feminino fazia esse serviço. Então era dentro das suas especialidades. Tem lá. E qual o nível de escolaridade exigido na época? Era primeiro grau, ou equivalente. Então, esses 3 cargos, fotógrafo policial, escrevente policial e policial feminino, lembrando, eles fazem parte do quadro suplementar. Do quadro suplementar, porque eles estão em extinção, à medida que vagarem. Então, fotógrafo policial, escrevente policial e policial feminino civil estão no quadro da parte suplementar e, à medida que vagarem, estão em extinção. Então, finalizando essa parte de estrutura da Polícia Civil, nós temos o artigo 34, 35, que diz lá. O 34 falava que para provimento nos cargos, para provimento nesses cargos que nós vimos, também se exigia a aprovação numa prova de datilografia. Isso não é mais exigido. Isso aqui, esse artigo está o quê? Está de forma tácita, revogada, por meio das exigências que vieram em 2006, se exigindo só o nível superior. Depois, 2014, veio a 7602. Lembrando, além do nível superior, exige habilitação CNH no mínimo B, conhecimento em informática e também para escrivão o curso de digitação. Para escrivão, digitação. Só para escrivão que se exige o curso de digitação, certificado de digitação. Então não se exige essa prova de datilografia que antigamente se fazia com aquela máquina, né? Mas esse 34 está revogado. Vamos lá para o 35. Diz lá no 35 que, além das atribuições básicas, as atribuições básicas do escrivão de polícia,
do escrivão auxiliar de polícia, do agente de polícia, do agente auxiliar de polícia. Todas as atribuições que nós vimos são atribuições básicas. Além dessas, da atribuição de cada cargo, vocês têm as atribuições genéricas. A todos são obrigados a cumprir, o quê? As atribuições genéricas. E que atribuição genérica é essa? Ligada à natureza do serviço policial. E qual é a natureza do serviço policial? São atribuições de ordem do serviço da polícia, que é o quê? Cumprir ordem das autoridades superiores, cumprir mandados de busca de prisão, cumprir as diligências de intimação, de citação, de intimação, de notificação dos suspeitos. Então, todos os serviços ligados ao serviço policial, todos podem cumprir. Então, todos estão obrigados a cumprir. Se faltar um agente de polícia, o delegado pode solicitar o escrivão para que cumpra aquela diligência. Se faltar um escrivão de polícia, o delegado pode solicitar o agente que venha exercer a função naquele momento ali do escrivão. Então, todos são obrigados a exercer as atribuições genéricas de natureza policial. Então, todos são obrigados, é o que diz o artigo 35. Então, vamos observar agora alguns exercícios, algumas poucas questões para fixar o assunto. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, rapidinho, responder algumas questões só para fixar o assunto. Vamos lá. É a atribuição dessa primeira questão aqui. Nós temos que, ele vai dizer lá, e aqui a segunda, ele vai dizer lá que é a atribuição do agente de polícia XX dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observar os prazos necessários ao preparo, ultimação e remessa de inquéritos processuais, preparar o expediente, preparar certidões, acompanhar a autoridade policial quando determinado nas diligências externas. Então ele está dizendo que é a atribuição do agente de polícia XX fazer todas essas tarefas. O que vocês me dizem? Está certo ou errado? É a atribuição do agente de polícia XX fazer o quê? Agente de polícia, ele faz o quê? Dentro das suas atribuições básicas. Né? Dentro das suas atribuições básicas. Ele investiga, né? Aqui está errado, né? Aqui ele está dando as atribuições de quem? Dar cumprimento às formalidades processuais. Quem analisa formalidades processuais é quem? O escrivão de polícia. Quem lavra termos, autos e mandados. Quem observa os prazos necessários. Quem observa os prazos do inquérito? Escrivão de polícia. Então, esse conceito aqui, essa atribuição, ela não é do agente de polícia. Ela é do escrivão de polícia. É do escrivão de polícia. Então, a questão está errada. Com fundamento no artigo 16 e no artigo 17. O artigo 16 traz atribuições do escrivão de polícia. E o 17 traz atribuições do escrivão auxiliar de polícia. Lembrando que as duas atribuições, elas se uniram hoje em dia, formam essa aqui, que aqui vem constante do 17. Então, artigo 16 e 17. Essas são atribuições do escrivão de polícia. Vamos agora para a segunda questão. Ela vai dizer lá, ao escrivão de polícia, JJ, compete a atribuição de investigar atos e fatos que possam caracterizar infração penal. Então ele está afirmando lá que ao escrivão de polícia JJ compete compete a atribuição de investigar atos que configurem ou caracterizem infração penal. Então, ao escrivão de polícia compete isso, ele tem essa atribuição como uma forma de atribuição básica? Não, né? A atribuição básica do escrivão de polícia, como nós vimos aqui, é o quê? Observar os prazos processuais, dar cumprimento às formalidades do cartório, dar cumprimento ao andamento, lavrar termos, autos. E aqui ele trouxe uma atribuição de quem? Do agente de polícia. Então, a questão também está errada. A CESP vai tentar também confundir assim. Os conceitos de atribuições, se ela perguntar sobre atribuições, ela pode substituir o cargo e tentar confundir. Então, compete ao agente de polícia as atribuições de investigar fatos que possam caracterizar infração penal, e não ao escrivão de polícia. Né? O fundamento da questão, no artigo 18 e o 19. O 18 e o 19, porque no 18 traz as atribuições do agente de polícia, e no 19 traz as atribuições do agente auxiliar de polícia. Como explicamos no começo da aula, houve a união e ele traz as atribuições hoje em dia ele adota as atribuições do agente auxiliar de polícia como sendo as atribuições corretas, que é a que tem também no nosso edital. Então, vamos lá e dar continuidade. Vamos lá, pessoal, para a terceira questão e a quarta questão, nós vamos ter lá. A terceira questão ele vai nos dizer que no dia 25 de junho de 2021, a autoridade policial responsável pelo plantão determinou
determinou que a autoridade policial responsável pelo plantão determinou que o escrivão JJ realizasse a busca pessoal em um detido preso em flagrante delito. Então ele determinou que fosse feita a busca pessoal em um detido preso em flagrante delito. Aí ele vem depois explicando, pois no momento não havia agente de polícia. No momento não havia agente de polícia no plantão. Aí no momento em que o escrivão JJ prontamente fez a busca por se tratar de uma atribuição genérica de natureza policial. Então aí o que vocês me dizem, dentro dessa narrativa, dessa situação hipotéticazinha. Entendendo dentro dessa situação aqui, nós temos que o escrivão de polícia estava no plantão, aí a autoridade policial, o delegado disse, escrivão JJ, eu determino que você faça a busca pessoal nesse preso aqui, que ele vai ser recolhido à cela e está preso em flagrante. Não tem agente de polícia. Aí ele foi lá e prontamente realizou, momento em que o escrivão JJ prontamente fez a busca por se tratar de uma atribuição genérica de natureza policial. Busca pessoal dentro da delegacia ou fora é um ato, uma ação de natureza policial? Com certeza, né? Com certeza. Busca pessoal, revista, né? Busca pessoal, tudo isso é atribuição de natureza policial. É uma atuação de natureza policial. Então, dentro de uma atribuição genérica de natureza policial, o escrivão, ele pode fazer isso, ele pode fazer a busca. E até porque foi determinado por quem? Pela autoridade policial. Então, no dia 25 de junho de 2021, a autoridade policial, responsável pelo plantão, determinou que o escrivão JJ realizasse a busca pessoal em um detido preso em flagrante delito. Aí, pois, no momento, não havia agente de polícia no plantão. Momento em que o escrivão JJ prontamente fez a busca por se tratar de uma atribuição genérica de natureza policial. E aí vocês marcariam o que? Lá para a CESP? Correto, né? Certo. É uma atribuição de natureza policial. Apesar de não ser uma atribuição básica do escrivão de polícia, mas se vier na questão uma situação dessa e ele especificar lá, falar que é atribuição genérica, tem lá no nosso artigo 35, como vimos hoje, o último artigo que fala de estrutura, tem lá fundamento da resposta, artigo 35. Vai falar lá que a todos do quadro, eles também têm a atribuição genérica de exercer o quê? Uma função de natureza policial. Então está correta a questão. A quarta questão traz a seguinte afirmativa. Vamos ver. A atribuição do fotógrafo policial é proceder o levantamento de croquis, topografia de local de crime. Então, o fotógrafo policial, ele procede a croquis e a topografia de local de crime? O que vocês me dizem? Fotógrafo policial. Está certo ou errado essa quarta questão? O fotógrafo policial, ele faz o quê? Trabalhos fotográficos. Quem exerce a função de realizar croquis e topografia de local de crime, quem exercia, na verdade, era o desenhista policial. Então, fotógrafo policial, aqui está errado, porque ele não exerce a função de croquis, de levantamento por croquis e por topografia, né? O fotógrafo policial, ele vem no artigo 31, e a função do desenhista policial vem no artigo 30. No artigo 30 vai ter lá essa função dele, essa atribuição. Ok. Pronto. Encerramos hoje, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até agora essa aula. Desde já agradeço, curte e compartilha. E desde já vamos continuar com o nosso Estatuto da Polícia Civil, agora de forma acelerada. Na próxima aula também vamos fazer uma aula também, mas com um tempo maior, para poder absorver todos os artigos constantes do nosso Estatuto da Polícia Civil. Desde já, obrigado, curte e compartilha. Deixa aquele like. Valeu!